Olá, minhas queridas, meus queridos, tudo bem com vocês? Se você chegou aqui agora, é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Adélia Ramos, eu sou terapeuta holístico, sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, sou professora. E assim como você, estou aqui, né, nesta caminhada da vida, buscando aprender, buscando me tornar uma pessoa cada dia melhor, uma pessoa mais consciente, mais amorosa. E hoje eu gostaria de falar com você aqui um pouquinho sobre como algumas situações corriqueiras, elas podem servir de ensinamento pra gente, de como que elas podem nos trazer mais luz, mais lucidez, mais consciência. Você já passou pela situação de estar querendo falar alguma coisa para um amigo ou para uma pessoa que você conhece, uma pessoa com quem você se comprometeu para fazer algo e de repente você não está mais se sentindo confortável com aquilo, não está querendo mais, ou a pessoa te convidou para ir à casa dela e você aceitou, mas agora você não está mais querendo ir e aí você fica, mas eu já me comprometi, né? E agora, o que eu faço? Como é que eu falo isso pra pessoa? E aí você cria um monte de coisas na sua cabeça. Ah, mas melhor eu não falar nada, porque a pessoa vai ficar triste, vai ficar chateada, ou vai ficar brava comigo. Ai, meu Deus. Ou vai ficar me achando falsa, né? E aí, assim, você vai criando toda uma história e não tem coragem de falar pra pessoa. E depois, passado um tempo, né? Ou você tem coragem de ir lá e falar, e aí a pessoa vira pra você e fala: puxa vida, ainda bem que você falou, porque eu também não tava querendo levar isso adiante, mas eu tava sem jeito de te falar. E aí você percebe que você não só pôde ser sincera, né, e falar aquilo que você estava sentindo, aquilo que você estava pensando, mas você deu ao outro a possibilidade de fazer o mesmo. Né? Eu acho que todo mundo, né, já passou por uma situação como essa. É uma coisa, né, muito simples que pode acontecer a qualquer momento na nossa vida e que nos dá a oportunidade de refletir, né, sobre a honestidade. Então, quando a gente fala de honestidade, geralmente a gente tende a pensar que a honestidade é o contrário, né? A pessoa honesta é aquela que não faz nada de errado, que não rouba, né? Mas a honestidade não tem a ver só com o outro. A honestidade não tem a ver só com a questão de você ser honesto com as suas contas, né? Não roubar. A honestidade tem a ver, é uma frequência, né? Como tudo que existe. É uma frequência que diz muito sobre como você se relaciona com você mesmo e com o outro, né? A honestidade tem relação com a verdade. Então, quando a gente faz coisas que nos afasta muito de quem a gente é, né? Que a gente fica fazendo coisas para agradar o outro, sem levar em consideração aquilo que a gente está sentindo. Não que a gente não possa fazer de vez em quando alguma coisa para agradar o outro, mesmo que aquilo não nos deixe muito confortável, né? Mas se a gente sempre quer agradar o outro e nunca a gente está sendo desonesto com a gente mesmo, né? A gente está vibrando nesta frequência da desonestidade. A gente não está sendo verdadeiro com a gente mesmo, não está sendo íntegro, né? E geralmente relações que são construídas, né, sobre essa base, sobre esses alicerces aí da falta de integridade, da falta de pureza, né, de honestidade, elas tendem a fracassar, sejam qualquer tipo de relação, né, a relação no trabalho, né, com os nossos amigos, com o meio social de forma geral, as relações afetivo-íntimas, né? Quando a gente começa a se afastar muito daquilo que a gente é de verdade, de quem a gente é de verdade, né? A gente começa a achar que a gente está toda errada e começa a querer se consertar, né? Ah, eu sou muito brava, eu tenho que ficar mais mansa. Ah, eu sou muito irritado, eu sou muito... Não que a gente não deva querer se melhorar, gente, e as relações, elas também nos ajudam nisso, mas a gente não pode se afastar tanto da nossa essência, né? Porque cada um de nós tem características
que fazem com que a gente seja quem a gente é, né? Então vamos pensar, por exemplo, nos irmãos. Os irmãos são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, então, ou seja, são as mesmas características genéticas, né? Mas você não é o seu irmão e o seu irmão não é você. Então, o que faz com que duas pessoas nascidas do mesmo óvulo, do mesmo espermatozoide, né, que traz as mesmas características genéticas, sejam diferentes uma da outra? É o temperamento, é o signo, né? É aquilo que te dá as suas características individualizadas, que torna você um indivíduo, que torna você um ser único, que não tem outro no universo igual, né? Então isso é a nossa essência, aquilo que faz com que a gente seja quem a gente é, né? Sem as características a gente deixaria de existir, a gente não seria a gente mesmo. Então, quando a gente passa a olhar com cara feia, achar que tudo que a gente faz está errado e querer se afastar muito disso, a gente está sendo desonesto com a gente mesmo. A gente está vibrando na frequência da desonestidade, a gente não está sendo íntegro, a gente não está sendo verdadeiro. E aí isso vai fazendo com que as pessoas que se aproximaram da gente, elas comecem a se afastar. A gente quer tanto agradar e acaba afastando. Por quê? Porque antes da pessoa conversar com você, ou de você conversar com uma pessoa, né? Já passou por aquela situação de encontrar com uma pessoa, olhar para uma pessoa e já gostar de cara ou não gostar de cara? Isso é porque a gente faz a leitura do campo, né? Não é uma coisa consciente. A gente faz a leitura frequencial. Na verdade, a gente se atrai, né? Ou é atraído, outra pessoa, né, se sente atraída por nós, pela nossa frequência, por aquilo que a gente vibra, né? Então, quando a gente começa a vibrar totalmente o contrário daquilo que a gente é, aquela pessoa que se aproximou da gente, ela acaba se afastando, porque aí ela já não encontra mais atrativo na gente, né? E, infelizmente, hoje, né, a gente é levado a acreditar em modelos, né? Que a gente tem que ser assim, que a gente tem que ser assado, e a gente vai se desconfigurando, digamos assim, né? Pensando na gente como um aparelho, a gente vai mudando as nossas configurações, né? E aí a gente vai ficando falso, a gente já não é a gente mais, né? A gente não chega uma hora que a gente nem nós mesmos conseguimos nos reconhecer. Conseguimos entender quem nós somos. Então, nessas situaçõezinhas pequenas, como essa que eu dei o exemplo, da gente querer falar alguma coisa para alguém e não ter coragem, ou ter coragem e depois descobrir que a pessoa também estava na mesma situação, a gente pode perceber como que as relações sociais hoje, elas estão muitas vezes nos afastando de nós mesmos. Então, o que eu quero levar você a refletir? Sobre a importância de você dar ouvidos àquilo que você sente, né? Sobre a importância de você respeitar aquilo que você sente, de você se conhecer bem, saber o que te faz bem, como é que você funciona, como é que você é, e aceitar isso com amorosidade, com respeito, sempre procurando se desenvolver, né? Procurando desenvolver novas habilidades, mas dentro daquilo que é a sua essência, que são as suas características fundamentais, que fundamentam você, que dão sustentação para você ser quem você é, né? Vibrar na nossa frequência de honestidade é muito importante para que a gente consiga trazer para a nossa vida aquelas pessoas, aquelas situações que nos fazem bem, porque aí a gente atrai por sintonia, né? Aquilo que a gente precisa para se desenvolver, a gente atrai por sintonia aquilo que nos faz feliz. Então, se a gente está vibrando longe daquilo que a gente é de verdade, a gente vai atrair para nossa vida tudo o contrário daquilo que a gente quer e daquilo que a gente precisa, tá? Então, essa era a reflexão que eu queria trazer aqui hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, que você gostaria que tivesse acesso a esse conteúdo.
E deixa aqui nos comentários o que é que você achou dessa nossa conversa, como é que você costuma agir, né, quando você está em uma situação como essa que eu descrevi. Como é que você faz, se você tem coragem de ir lá e dizer a verdade, ou se você fica remoendo aquilo e acaba fazendo aquilo que você não quer. E começa a pensar se você está fazendo muito isso, se você está fazendo muitas vezes aquilo que você não quer com medo da reação do outro. Tá bom? Beijinho para vocês, com muito carinho. Eu desejo a vocês muita sabedoria, aquela luz que vem de dentro, que vem do nosso ser, essa luz que vem da nossa alma, que vocês possam se expandir cada vez mais e que vocês possam cada dia mais, de forma mais consciente, mais intencional, se transformar em agentes de mudança, né? Em agentes de construção desse mundo que a gente tanto quer ver. Cada um de nós é responsável por esse mundo que a gente quer tanto, que a gente sonha. Então seja você também uma sementinha, um agente de transformação. Um beijo.